Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 25. Eu vou ler e a amada igreja vai acompanhar. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 25. A Sagrada Escritura diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestiário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De sorte, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A igreja repita o versículo 33, por favor. Feche sua Bíblia, coloque no banco, vamos passar por mais um momento de oração. Amantíssimo Deus, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor Deus, nós exaltamos, glorificamos o Teu nome pela Tua presença neste lugar. Nós exaltamos e glorificamos o Teu nome, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na Tua casa, buscando, exaltando, adorando o Teu nome e sentindo a Tua presença. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome porque o Senhor está falando conosco desde o início desse culto, através da palavra introdutória, do louvor dos jovens, do ministério louvor da igreja. Meu Deus e Pai, nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome por o Senhor deixou a Tua palavra. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Senhor Deus e Pai, nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, porque o Senhor enviou o Seu Filho para morrer na cruz do Calvário, em nosso lugar. Meu Deus e Pai, como de costume, eu peço ao Senhor neste momento, que através do Teu Divino Espírito Santo, enquanto eu vou ministrando a palavra, pela Tua misericórdia, que o Senhor venha, meu Deus e Pai, trazer alegria ao entristecido, força ao enfraquecido. Que o Senhor venha, meu Deus e Pai, através do Teu Divino Espírito Santo, Senhor, levantar o caído. Enquanto eu vou ministrando a palavra, através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha convencer do pecado, da justiça e do juízo. Meu Deus, enquanto eu vou ministrando a palavra, através do Teu Divino Espírito Santo, que o Senhor venha curar, libertar, transformar, salvar, abrir olhos espirituais, entendimento espiritual, em nome de Jesus. Meu Deus, enquanto eu vou ministrando a palavra, através do Teu Divino Espírito Santo, meu Deus, o Senhor venha desfazer trabalho, oferenda, obra de magia negra, palavra contrária, obra contrária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço ao Senhor, meu Deus e Pai, como de costume, que através do Teu Divino Espírito Santo só venha ungir a mente, o coração, os ouvidos de cada um que vai escutar a palavra. Que através do Teu Divino Espírito Santo só venha ungir a minha mente, os meus lábios, que eu venha ser instrumento do Senhor aqui essa noite. Deus, eu repreendo toda a ação de Satanás contra a pregação dessa palavra essa noite. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar. Quando assentado, é uma linda salva de palmas para o Senhor em nome de Jesus. Irmãos, eu buscando uma palavra para trazer para a igreja essa noite, o Senhor, Ele me levou a esse texto, um texto muito conhecido, mas eu creio que Deus, Ele vai me usar para falar com você
de forma grandiosa aqui essa noite, porque quando eu estava preparando essa mensagem, Deus ele falou grandemente comigo. E o tema da mensagem que o Senhor me deu para essa noite é: o que está em primeiro lugar na sua vida? Vou repetir. O que está em primeiro lugar na sua vida? Irmãos, o texto que nós lemos aqui, ele se encontra quando Jesus ele estava no Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. E os versículos que nós lemos, Jesus, ele chama a atenção daqueles que estavam ao redor dele, dizendo: por que andais ansiosos com o que comer, beber ou vestir? Ele continua dizendo: porque, olha só, Deus, ele cuida das aves do céu, que não plantam, não colhem, não guardam em celeiros. Quanto mais não alimentará vós? Por que vocês se preocupam com as vestimentas? Olha para os lírios do campo, que são lançados no fogo e são queimados, e Deus os veste. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu como qualquer um deles. Deus não vestirá também a vós, homens de pequena fé? E Deus estava aqui, Jesus fala sobre a ansiedade, sobre a preocupação diária, na qual todos nós temos. Mas existe aqueles que têm uma preocupação tão grande, que eles pensam apenas nessas coisas. E Jesus aqui ele chama a atenção dos seus discípulos e daqueles que estavam ouvindo o sermão. Jesus sabe que fala das necessidades diárias de cada um. E sabemos, irmãos, que lógico que tudo isso que foi falado aqui nós precisamos. Eu preciso, você precisa de comer, vestir. Há uma preocupação, aquilo que nós vamos beber, como nós vamos sustentar a nossa família. Tudo isso, irmãos, é necessário. Mas Jesus aqui ele chama a atenção daqueles que estavam ouvindo, e ele diz: olha, o Pai Celestial, eles sabem que vocês precisam de tudo isso. Eles sabem tudo aquilo que vocês necessitam. Mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Talvez você não tenha se atentado, mas muitas das vezes nós estamos invertendo as prioridades. Muitas das vezes nós estamos invertendo aquilo que deveria vir em primeiro lugar. Nós estamos nos preocupando muito com a nossa vestimenta. Nós estamos preocupando muito com aquilo que nós vamos comer. Nós estamos preocupando muito com aquilo que nós vamos vestir. E muitas das vezes nós estamos esquecendo do reino dos céus. Nós estamos esquecendo de buscar o reino de Deus e a sua justiça. O nosso problema é que nós passamos, muitas das vezes, a nossa vida preocupado com dinheiro, com status, preocupado com trabalho. Entenda, vou abrir um parênteses aqui. Não estou dizendo que nós não temos que trabalhar. Não estou dizendo aqui que nós não queremos ter dinheiro. Não estou dizendo que nós não podemos ter status. Mas o problema é quando isso se torna prioridade em nossa vida. Quando nós abandonamos a Deus, deixamos de buscar o reino de Deus e a sua justiça para nós buscarmos essas coisas. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 19, diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, e aonde os ladrões não minam nem roubam, pois aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E eu te pergunto, aonde está o seu tesouro hoje? Ele está nas coisas da terra? Ou ele está nas coisas do céu? Quando se fala em tesouro, fala das coisas mais importantes. O que tem sido mais importante para mim? O que tem sido mais importante para você? As coisas da terra ou as coisas do céu?
Temos sim que pensar nas coisas da terra. Existem até algumas pessoas que dizem que a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz isso, irmãos. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Neles muitos se corrompem da fé. O problema não é o dinheiro. Dinheiro é bom, irmãos. Dinheiro você consegue comprar as coisas, você consegue ter uma boa vida. Dinheiro é bom. O problema é o amor ao dinheiro. A pessoa, quando ela ama o dinheiro, ela faz qualquer coisa para ter dinheiro. Ela mata, ela rouba, ela trapaceia. Ela faz de tudo para poder ter dinheiro. Existem pessoas que ela tem amor ao dinheiro. E esse amor ao dinheiro causa uma ânsia tão grande nela, que ela pensa só em trabalho, trabalho e trabalho. A pessoa, ela esquece dos filhos. A pessoa, ela esquece do esposo, ela esquece da esposa. A pessoa, ela não tem tempo para ler Bíblia. Ela não tem tempo para orar. Para vir à igreja, então, nem se fala. A ânsia de ganhar dinheiro, o amor ao dinheiro. Se esquecem da vida espiritual. Se esquecem que a vida espiritual ela é mais importante do que a vida natural. Fazem dos seus desejos, fazem do dinheiro a prioridade. Dão mais importância ao natural do que ao espiritual. Muitos de nós estamos invertendo a prioridade. Aquilo que devia vir em primeiro lugar, está vindo em último lugar e muitas vezes nem vem. Que é o reino de Deus e a sua justiça. Muitos de nós deixamos de estar na casa do Senhor porque não é prioridade. Muitos de nós não participamos dos cultos porque não é prioridade. Muitos de nós não participamos das coisas da igreja porque não é prioridade, não vem em primeiro lugar. Mas pastor, eu trabalho o meio de semana e o meu horário não dá para vir. Lógico que você tem que trabalhar. Você tem que sustentar a sua família. Pastor, eu trabalho durante o dia, estudo à noite, meio de semana não tem como vir na igreja. Tá certo, você tem que estudar, você tem que pensar no seu futuro. Mas e o domingo? E os feriados? E as férias do trabalho e da escola? Por que não vem? Sabe por que não vem? Porque não é prioridade. Não está em primeiro lugar. Mas pastor, eu fico cansado final de semana, pelo meio de semana. Então por que você não falta ao serviço? Porque é prioridade. Não estou dizendo que tem que faltar. Por que você não falta à escola? É prioridade. Por que você falta à igreja? Porque não é prioridade. Jesus aqui ele foi bem claro em dizer, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que você nós temos que aprender, igreja, é obedecer a palavra de Deus. O que você nós temos que aprender é andar de acordo com a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós andamos de acordo com a vontade de Deus, quando nós andamos em obediência às coisas de Deus, à palavra de Deus, Deus ele abençoa todas as áreas da nossa vida. Nós somos abençoados. Olha para você. Como que você já correu para lá, para cá, para lá, para cá e não conseguiu nada? Olha como que você já tentou de todas as manobras e não conseguiu nada. É porque você ainda não colocou o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar na sua vida. Salmo 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalho que edifica. Sabe o que é isso? Se o Senhor não estiver com aquele que edifica a casa, em vão ele não vai conseguir edificar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Sentinela é aquele que fica nas torres, vigiando se o inimigo vai vir. Mas se o Senhor não guardar, é em vão. Se nós não colocarmos o Senhor em tudo que nós formos fazer, nós vamos ver, vai ser tudo em vão, vai vazar tudo no meio dos nossos dedos. Nós não vamos conseguir. E Deus te trouxe aqui essa noite para te perguntar: o que tem vindo em primeiro lugar na sua vida? Jesus hoje, ele te desafia e te convida a mudar as suas prioridades. Deus, ele quer ter o controle de tudo na sua vida. Mas para ele ter o controle de tudo na sua vida, é necessário que você entregue tudo a ele. É necessário que você entenda que somente pelas suas forças não vai dar certo. É necessário que você entenda, se o Senhor não estiver com você, não vai dar certo. É necessário nós mudarmos a nossa prioridade. É necessário nós entendermos que nós necessitamos das coisas da terra enquanto nós estivermos nessa terra. Mas nós temos que dar mais importância às coisas do céu. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 19, versículo 16. A Bíblia nos diz que aproximou um jovem de Jesus e disse: Senhor, que bem farei para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: guarda os mandamentos. Ele diz: quais? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, honra teu pai e tua mãe, não dê falso testemunho. Ele diz assim: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Jesus olha para ele e diz assim: vende tudo o que tem, dá aos pobres, vem e segue-me, e terá um tesouro no reino dos céus. Qual foi a atitude desse jovem? A Bíblia nos diz que ele se entristeceu, porque ele possuía muitas propriedades. E ele virou as costas, e ele foi embora. Jesus disse para ele: vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no reino de Deus. Isso é, você será salvo. Ele se entristeceu, porque ele sabia a respeito do reino de Deus. Ele se entristeceu porque ele sabia que quando ele virasse as costas para Jesus, ali ele estaria selando a condenação dele. Talvez na sua mente agora você falou assim: mas pastor, o homem era rico, ele ia vender tudo que ele tinha e ficar pobre. Fica difícil. Entenda, igreja, Jesus, ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 24, nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou devotar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Quando Jesus fala isso para esse jovem, é porque Jesus sabia que o amor dele não estava em Jesus. O amor dele não estava no reino de Deus. O amor dele estava nas riquezas. E Jesus fala isso para ele, para que ele pudesse entender que em primeiro lugar na vida dele não tem que vir as riquezas, mas tem que vir Jesus. Porque o que adianta a riqueza? O que adianta dinheiro, status e perder a salvação da alma? Mas o amor dele estava na riqueza.
Mas nós temos outro exemplo de outro rico. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, a partir do 1º versículo. A Bíblia nos fala de Zaqueu, que queria ver Jesus. Era cobrador de imposto, homem rico. Só que ele era de baixa estatura, ele não tinha como ver Jesus. E ele subiu no sicômoro, ou numa figueira brava, para ver Jesus. E Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce daí que hoje me convém pousar na sua casa. Jesus, ele estava cercado de uma multidão. Aquele homem era de pequena estatura, ele sobe numa árvore, Jesus não sabia o nome dele. Jesus como homem não sabia, mas como Deus, Jesus conhecia o coração daquele homem, conhecia a vida dele. Jesus, Zaqueu, desce que hoje me convém pousar na sua casa. E a Bíblia nos diz que Jesus foi com ele. Quando Jesus entra na casa dele, começaram a criticar, dizendo: quem é esse que senta com o pecador? E houve um diálogo ali entre Jesus e Zaqueu. A Bíblia não nos relata o que foi falado, mas a Bíblia nos diz que por um momento, Zaqueu diz assim: Senhor, eu hoje divido a metade dos meus bens com os pobres. E se eu defraudei alguém, eu restituo o quadruplicado. Jesus olha e diz assim: hoje veio salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. E o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Outro rico, igreja. Jesus não pediu a ele para vender os bens. Jesus não pediu a ele para desfazer de nada, não. Ele sentiu no coração e diz: eu vou dividir os meus bens com metade dos meus bens com os pobres e vou restituir quadruplicado se defraudei alguém. Entenda, o primeiro rico, ele conhecia os mandamentos, mas o amor dele estava nas riquezas. Ele conhecia os mandamentos, mas ele não abandonou as riquezas por causa do reino de Deus. O segundo rico, ele não conhecia os mandamentos. Quando ele teve um encontro com Jesus, a riqueza parou de ser prioridade na vida dele, parou de vir em primeiro lugar, e o reino de Deus e a sua justiça veio em primeiro lugar. Preste atenção naquilo que eu vou te dizer. Quando o nosso coração, ele está agarrado nas coisas da terra, nós pensamos somente nas coisas da terra. E nós esquecemos das coisas do céu. Quando o nosso coração está agarrado nas coisas do céu, nós lembramos das coisas da terra, mas a nossa prioridade está nas coisas do céu. E talvez você não parou para pensar, mas tudo isso que você junta e que eu juntar nessa terra, o dia que nós morrermos, vai ficar tudo por aí. Nós vamos estar dentro do caixão e nem a nossa roupa nós vamos escolher. Está na hora de nós pararmos e refletirmos. O que tem vindo em primeiro lugar na nossa vida? O que tem vindo em primeiro lugar na sua vida? Porque eu e você, nós somos prioridade de Deus. Evangelho segundo escreveu João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele não poupou o seu Filho, ele enviou o seu Filho. Deus entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós somos prioridade de Deus. Daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia. Beber do pão que simboliza o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O cálice que simboliza o sangue dele derramado na cruz. Entenda, igreja. Eu e você, nós somos prioridade para Jesus. Quando ele estava orando no Monte das Oliveiras, que ele se prostrou de joelho para orar, a Bíblia nos diz por um momento, ele disse: Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice. Porque Jesus, ele sabia de todo o sofrimento que ele iria passar. Mas pensando em mim e você,
Ele disse, todavia, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor. Entenda, igreja? O mundo, ele vive à procura de coisas. Você pode observar que nada sacia o mundo. Se eles estão no emprego, eles querem um emprego melhor, e outro melhor, e outro melhor. Se eles estão com um carro, eles querem um carro melhor, outro melhor, outro melhor. Se estão com a casa, quer uma casa melhor, outra melhor, e aí vai, rouba e vai. Não se sacia. O mundo está sempre em busca de coisas. E eu e você? Nós estamos em busca de quê? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22, versículo de número 34. Os fariseus se juntam com os saduceus para interrogar Jesus, para apertar Jesus. Ele disse, mestre, qual é o maior mandamento? Jesus disse, amar o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, amar o teu próximo como a ti mesmo. Como está Deus na minha vida? Como está Deus na sua vida? Nós temos amado a Deus de todo o entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração? Será que nós estamos nos entregando totalmente para Deus? O mundo aí fora anda ansioso, anda preocupado com as suas necessidades diárias. E muitos de nós aqui dentro, quando eu digo aqui dentro, estou dizendo na igreja, quando eu digo igreja, eu não digo essa igreja apenas. Estamos agindo como as pessoas do mundo. Estamos ansiosos, estamos preocupados apenas com as necessidades diárias. Estamos invertendo as nossas prioridades. Que em primeiro lugar deveria vir para nós o reino de Deus e a sua justiça, mas muitos de nós não estamos fazendo isso. Deus, essa noite, Ele te convida a mudar a sua prioridade. Carta aos Colossenses, capítulo 3, a partir do primeiro versículo, diz assim, portanto, se já fosse ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não as que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Essa noite Deus está te convidando a colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Repita comigo, serão acrescentadas. Mais uma vez, serão acrescentadas. Jesus não está dizendo assim, você vai ter que correr atrás. Você vai ter que se humilhar. Você vai ter que trabalhar dia e noite. Jesus não está dizendo isso. Ele está dizendo assim, serão acrescentadas. Sabe o que é isso? É Ele que vai te dar, é Ele que vai acrescentar, é Ele que vai proporcionar, mas para isso é necessário buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você pode dar uma linda salva de palmas para o Senhor em nome de Jesus? Nós vamos estar passando pela Santa Ceia daqui a pouco. Eu quero te dar uns minutinhos para você estar orando, eu também vou orar. Pode ficar à vontade, seja em pé, seja sentado, como você quiser. Pode ficar à vontade. Nós estaremos aqui, vou estar apresentando também a minha vida ao Senhor.